Fique comigo neste vídeo até o final, porque nele eu vou te mostrar o que você não deve fazer na hora de aprender o alemão e que talvez você esteja fazendo de errado e talvez seja o motivo de não ter conseguido ou de não estar conseguindo aprender este idioma. E vou te ensinar os dois pilares do aprendizado, as duas engrenagens do aprendizado que vão acelerar a sua memorização neste idioma, caso você as trabalhe corretamente. Neste vídeo você também já terá o contato com suas primeiras palavras no alemão. Eu já mostrarei brevemente uma técnica que permite transformar uma palavra em outras duas palavras, multiplicando o seu vocabulário sem que você precise ficar memorizando palavras novas. Olá, meu nome é Rodrigo, sou professor de alemão, criador do canal Efritz Alemão lá no YouTube, literalmente um dos maiores canais do Brasil e do mundo para ensino de idioma alemão. E nesta série de vídeos, nesta série chamada A Semana do Alemão Efritz, eu vou te mostrar na prática como você sai de uma pessoa que não sabe nada de alemão e chega no nível de fluência no alemão. Eu vou te provar por A mais B que qualquer pessoa de qualquer idade, isto é, não importa se você tem 13 anos de idade ou 80 anos de idade, é capaz de aprender o alemão. E também não importa se você já teve contato com esta língua, se você fez um mês de alemão numa escola presencial ou se você não mora na Alemanha. O que eu vou te mostrar aqui vai te provar, vai te mostrar na prática que qualquer pessoa, falante do português, é claro, porque você precisará entender o português para saber o que eu estou falando, mas que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer lugar do mundo, mesmo que nunca nem tenha tido ideia ou vontade de aprender o alemão, é capaz de aprender o alemão, contanto que coloque em prática as coisas que eu vou ensinar nesta semana. E além de te ensinar o que fazer, o que não fazer, como montar um cronograma ou acelerar a memorização, nós teremos aulas práticas de alemão no decorrer desta semana e você sairá desta semana sabendo de muita coisa em alemão. Muitas palavras, frases, pronúncia, técnicas de aprendizado, estudo e muito mais. Mas antes da gente continuar com este primeiro vídeo, deixa eu te contar rapidinho um pouco mais da minha história e também de como eu cheguei até aqui na tela do seu computador, do seu celular ou do seu tablet. Vindo de uma cidadezinha no interior de São Paulo, eu comecei a trabalhar aos 15 anos na antiga lojinha de computadores do meu pai. O ano era 2005 e foi nesta mesma época que eu comecei a estudar o alemão por conta própria. Sim, isso era eu naquela época. Aos 16 anos, eu era o carinha da informática que consertava computadores durante o dia e estudava alemão de noite. Na verdade, minha história com os computadores começou 4 anos antes, quando comecei a estudar programação, porque sonhava em ser um desenvolvedor de sistemas. Mas eu não me dei muito bem com a programação e tudo o que eu consegui foi estragar o Windows 98 do computador da minha mãe, o que deixou ela muito brava, por sinal. Mas voltemos à história. Era assim, eu estudava de manhã, trabalhava na parte da tarde com meu pai e ia até tarde da noite estudando alemão. 5 anos depois, nossa loja estava prestes a falir e eu praticamente estava vendendo o almoço para pagar pela janta quando uma mulher que era tradutora de textos levou seu computador para consertar e perguntou a mim se eu conhecia alguém que pudesse ajudá-la a traduzir um texto do alemão para o português. Sem hesitar, me ofereci para ajudá-la e traduzi o arquivo gratuitamente para ela. E isso marcou o início de uma longa parceria que começou no final de 2011. Poucos meses depois, a loja do papai fechou e eu prossegui trabalhando como tradutor freelance, traduzindo textos, isto é, manuais de diversos equipamentos e máquinas, do alemão e do inglês para o português, e também dando aulas de alemão em escolas presenciais e online. O domínio que eu tinha do idioma alemão e o conhecimento que eu acumulei trabalhando como tradutor me levou até um cliente alemão, uma agência de tradução para ser mais específico, na cidade de Colônia, na Alemanha, no ano de 2014. Quando eu fechei um projeto muito grande para traduzir os manuais de um fabricante de máquinas de colheita. Mas, de volta ao Brasil, o que parecia ser um sonho se transformou no meu maior pesadelo. Quando eu me dei conta, eu estava há quase 2 anos trabalhando cerca de 15 horas por dia, traduzindo manuais de máquinas de colheita do alemão para o português e também gerenciava uma pequena equipe de 2 tradutores e um revisor.
A minha vida se resumia a ficar dentro de uma sala, sentado numa cadeira, digitando sem parar e revisando o que eu tinha traduzido. Com tanto trabalho, acabei me afastando daquilo que realmente colocava o brilho nos meus olhos: ensinar o idioma alemão. Eu estava com pouco tempo para atender alunos e com tanto trabalho acumulado que comecei simplesmente a ficar doente. Em 2016, mais especificamente no meio do ano, acabei ficando doente. Fui consumido por crises de ansiedade e também pela síndrome do pânico. Não que isso fosse novidade para mim, pois desde pequeno eu já sofria de insônia e aos 18 anos passei por algumas crises de pânico. Mas desta vez foi pior. E eu acabei me vendo forçado a parar tudo o que eu estava fazendo por 2 meses até estar novamente em condições de voltar ao trabalho. E foi quando eu decidi que deixaria a vida de tradutor para focar naquilo que eu realmente amava: o ensino do idioma alemão. Só que agora eu não ficaria mais nas mãos de escolas tradicionais que só me traziam frustração pelo fato de me forçarem a seguir sempre os materiais de sempre que prendiam um aluno lá por anos. E tendo como base o sucesso de minhas aulas particulares online, eu decidi levar o meu conhecimento para o maior número de pessoas através da internet. Surgi então, em 2016, as primeiras aulas no meu canal do YouTube e também algumas videoaulas que eu vendia para quem se interessasse. Mas foi em julho de 2017 que eu mandei um e-mail para os meus clientes avisando que eu não iria mais seguir traduzindo. E eu parei literalmente com a tradução para abrir a minha primeira turma de alemão, onde finalmente eu poderia ser autêntico e ensinar da minha própria maneira e também ser feliz fazendo aquilo que eu realmente amava. Aliás, amo. E desde então eu me dedico a ensinar o alemão em tempo integral. E o que era apenas uma turma de alemão acabou virando um dos cursos de alemão online mais conhecidos do Brasil. Agora eu vou te ensinar exatamente o que não fazer na hora de estudar um novo idioma e o que fazer. Eu te mostrarei as 2 maiores engrenagens do aprendizado de um idioma como o alemão e qual o meio de colocá-las em funcionamento. Eu não sei se você sabe, mas o alemão não é tão difícil quanto te contaram. No decorrer desta semana, você irá aprender muitas palavras e frases e também técnicas para acelerar a sua memorização. Mas eu posso te adiantar o seguinte: muitas palavras são originadas por palavras menores, como é o caso da palavra Hausaufgabe. Quando dividirmos esta palavra ao meio em nosso quadro mágico, de um lado nós temos a palavra Haus e do outro a palavra Aufgabe. Agora, para facilitar, eu vou aplicar o meu guia de pronúncia para brasileiros, que te permitirá ler esta palavra corretamente, sem muitas explicações. De um lado, nós temos a palavra que significa casa, Haus. E do outro, temos a palavra Aufgabe, que significa tarefa. Quando unimos as duas, obtemos a palavra tarefa de casa. E isso acontece com muita frequência no alemão. A maioria das grandes palavras, dos temidos palavrões deste idioma, são apenas palavras menores unidas em uma palavra maior. E o que talvez você não saiba é que com algumas técnicas simples podemos nos tornar capazes de deduzir o significado de algumas palavras no idioma alemão ou simplesmente multiplicarmos o nosso vocabulário. E eu irei te ensinar isso em detalhes esta semana, mas veja só um exemplo. Se pegarmos esta palavra esquisita que está na tela, Verfügbarkeit, que significa disponibilidade, e retirarmos as letras Keit do final, nós temos o adjetivo verfügbar, que significa disponível. A letra V no alemão tem som de F. E o adjetivo disponível se originou do verbo verfügen, que significa disponibilizar. Logo, nós temos a engenharia reversa de uma regra que nos permite transformar um único verbo em 2 palavras distintas, e o que nos permite poupar tempo e esforço na hora de estudar. Mas isso é só uma amostra do que está por vir nas próximas aulas desta semana. Agora eu vou te mostrar o que não fazer na hora de estudar o alemão e o que fazer. Eu te mostrarei as 2 engrenagens que iremos trabalhar e qual o motor que as faz girar. E o que eu vou te mostrar aqui não é algo que eu inventei aleatoriamente. É algo que eu apliquei e que me possibilitou aprender o alemão até chegar à fluência no idioma.
Bom, isso que você acabou de ver é apenas uma amostra do que está por vir esta semana. E ela utiliza a nossa metodologia em animação com guia de pronúncia que a gente aplica no nosso curso fechado. Agora, eu vou te mostrar exatamente o que você não deve fazer na hora de aprender o alemão ou qualquer outro idioma, e na sequência eu vou te ensinar as duas principais engrenagens do aprendizado e qual o motor que as faz girar. Isso está alinhado com o plano de estudos que eu também irei te apresentar. Mas antes de eu te ensinar isso, é importante que eu te mostre o que você não deve fazer na hora de estudar o alemão, seja por conta própria ou em algum curso presencial ou online. Você não aprende o alemão decorando listas de palavras soltas. Isso mesmo, não vai adiantar nada ficar decorando palavras soltas em uma lista, num dicionário ou um caderno. Você irá decorar 10, 15, 20 ou 50 palavras no dia e irá se esquecer até de 90% delas no dia seguinte. Você não aprende o alemão apenas ouvindo músicas em alemão. Isso mesmo, ficar ouvindo musiquinhas em alemão no seu celular ou no seu computador não vai fazer com que você amanheça no dia seguinte falando o alemão. Você não aprende o alemão passando horas fazendo exercícios chatos repetitivos. Pois se isso funcionasse, a gente estaria cheio de pessoas falando o alemão saindo das tradicionais escolas de alemão. E por último, ao contrário do que muitas pessoas irão te dizer na internet, você não aprende o alemão simplesmente lendo textos em alemão com a tradução embaixo. Até porque a sintaxe alemã, a estrutura da língua alemã é diferente da língua portuguesa. E há casos em que frases são construídas seguindo outra ordem. Sair fazendo tudo isso que eu acabei de mencionar aqui só vai fazer com que você se sinta incapaz de aprender o alemão e acabe desanimado com o idioma e consigo mesmo. Acredite, eu passei por isso e sei bem como é o sentimento de frustração que isso gera. Bom, agora eu vou te ensinar os dois elementos, as duas engrenagens fundamentais do aprendizado de qualquer idioma. A primeira delas é o núcleo de conhecimento, ou base de conhecimento. Mas o que é o núcleo ou a base de conhecimento em um idioma? O núcleo de conhecimento eu costumo comparar com um átomo. O átomo tem em seu núcleo prótons e nêutrons, e ao redor tem elétrons. Esses elétrons podem ser compartilhados ou perdidos para outros átomos, mas a questão é que o núcleo não se desfaz, e eu comparo ele com o nosso núcleo de conhecimento, que são aquelas palavras das quais você não mais se esquecerá. Mas para atingir, para construir esse núcleo de conhecimento com palavras que você não se esquece, você vai precisar da outra engrenagem. Qual é a outra engrenagem? A taxa de memorização ou taxa de retenção de vocabulário. Quando nós começamos a estudar um novo idioma, esta taxa de memorização, esta taxa de retenção costuma ser bastante baixa, não é mesmo? Tanto que você estuda lá 10 palavras e é muito provável que no dia seguinte você se esqueça de 9 palavras. Isso acontece muito, principalmente no início do aprendizado de um novo idioma. É um processo normal e que basicamente todo mundo passa por ele, principalmente se o alemão for o seu primeiro idioma estrangeiro. Agora, como que você faz essas duas engrenagens girarem juntas, uma contribuindo para o funcionamento da outra, impulsionando o seu aprendizado? Qual o motor que as faz girar e que nós vamos aprender a fazê-lo, colocá-lo em funcionamento ao longo desta semana? Este motor, este elemento-chave é o contato regular com o idioma. O contato regular é o que fará você aumentar o seu núcleo de conhecimento e aprimorar, ao mesmo tempo, a sua taxa de retenção. Porque se no primeiro dia você tende a se esquecer de muitas palavras, quando você revisa este conteúdo, quando você repassa o conteúdo do dia anterior no dia seguinte, você está trazendo essas palavras novamente à memória e as chances são de que no curto prazo, isto é, nas primeiras semanas ou meses, aquele conteúdo tenda a se fixar na sua memória, isto é, aquelas palavras irão fazer parte da sua rotina. Logo, elas passarão a compor o seu núcleo de conhecimento. E a taxa de memorização é algo que vai sendo aprimorado gradualmente. No começo, ela tende a ser bastante baixa, mas ao longo das primeiras semanas ou meses, ela vai se aprimorando gradualmente. Tudo isso através do contato regular com
o idioma alemão. E qual a melhor maneira de termos um contato regular eficiente no idioma alemão, mesmo que não tenhamos muito tempo? Qual a melhor maneira de eu organizar os meus estudos, de eu criar um cronograma eficaz que permita eu criar o meu núcleo de conhecimento, melhorar a minha taxa de retenção e manter o contato regular no idioma alemão, mesmo que eu não tenha muito tempo? Isto será o que eu vou te ensinar no próximo vídeo desta série, onde teremos também uma aula completa de alemão, onde você irá aprender as suas primeiras palavras e frases utilizando a nossa metodologia e poderá colocar em prática o cronograma de estudos que eu utilizo com meus alunos, que permitirá que você construa seu núcleo de conhecimento e aprimore sua taxa de memorização. E lá você também vai aprender como adaptar este cronograma à sua rotina. Porque eu sei que muitas pessoas têm menos tempo disponível, outras pessoas têm mais tempo, então esse cronograma é adaptável e eu vou ensinar você a aplicar este cronograma com o conteúdo da próxima aula. Então, se você gostou deste vídeo ou se ficou com alguma dúvida, conta para mim aqui nos comentários e conta para mim também aqui nos comentários o que motivou você a aprender o idioma alemão. Eu espero que você tenha gostado desta aula e eu te vejo no vídeo número 2 da Semana do Alemão, numa aula completa de alemão usando a nossa metodologia e onde eu vou te ensinar também a criar este cronograma de estudos que permitirá você criar o seu núcleo de conhecimento e melhorar a sua taxa de memorização no idioma. Aqui é o Rodrigo falando, o seu professor de alemão. Te vejo no próximo vídeo. Anteriormente eu fiz uns cursos que realmente não compensaram, né? Eles lidavam muito com o vocabulário e tinha muita dificuldade na pronúncia, né? O curso de Fritz realmente é fantástico. Estou aprendendo, hoje em dia eu falo, não aprende a falar alemão quem não quer. É só fazer o curso de Fritz e com certeza verá a diferença do ensinamento. Eu acho o curso muito bom, eu tenho feito várias aulas, eu repito as aulas, faço os exercícios, já aumentei bastante o meu vocabulário, eu acho isso uma coisa bastante importante. Uma coisa que minha avó sempre me dizia, não adianta tu aprender o substantivo sem o artigo, isso é uma coisa que a gente tem no curso, porque não tem como declinar as frases sem aprender os artigos juntos com os substantivos. Acho que eu recomendaria para todas as pessoas que gostariam de fazer o curso sobre que o eFritz é muito bom, né? Ele traz as pessoas que trabalham no curso são muito prestativas, né? Tudo que a gente solicita, eu recomendo, eles são muito ágeis nas respostas e tem me trazido bastante retorno. Eu acho que poder ler em alemão, escrever bem em alemão e ter uma boa fluência em alemão é o meu objetivo com o curso. Um abraço para todo mundo.